Eu assisti o filme da Hatsune Miku que lançou aqui no Brasil, mas ele tem um grande porém que vai afastar muita gente. Oi, meu nome é Bia, e depois de ter esperado praticamente um ano inteiro pra poder assistir, finalmente o filme Colorful Stage, uma Miku que não sabe cantar, lançou aqui no Brasil. E eu preciso começar reclamando que, meu Deus, eu nunca vi uma estreia tão bagunçada na minha vida. O filme foi adiado 2 vezes, sendo que o primeiro adiamento aconteceu faltando apenas 2 dias pra estreia, e mesmo com o adiamento tendo sido feito pra tentar alcançar mais cinemas, muita gente não conseguiu assistir o filme porque em várias cidades, e até mesmo em várias capitais, o filme simplesmente não estreou. E um caso que me deixou bem indignada foi o da Mind, que mora numa cidade pequena. Basicamente, ela fez um vídeo relatando que o filme ia sim estrear na cidade dela, o cinema até já tinha confirmado, mas depois do adiamento, o filme só sumiu, ele nunca estreou na cidade dela. E o cinema mais próximo da Mind que teve o filme ficava numa cidade a 10 horas de distância, que inclusive foi a única cidade do estado inteiro que exibiu o filme, e com uma sessão única. E não foi só a Mind que passou por isso, eu fiquei sabendo de vários cinemas que chegaram a colocar cartazes presenciais do filme, mas nem sequer exibiram ele. E não, também não adianta tentar ver o filme por meios não legais ou ver por stream oficial, porque até então ele não foi lançado em lugar algum além dos cinemas, né? Isso genuinamente tinha me deixado muito irritada. No máximo, a única coisa boa que saiu disso foram os memes que fizeram perante a situação. Mas felizmente o filme lançou na minha cidade, eu fui assistir e agora sim, vamos falar sobre o filme. E lembrando que pra evitar problema, eu só vou usar imagens e vídeos lançados oficialmente, beleza? Antes, eu preciso contextualizar vocês que o filme não é apenas sobre a Hatsune Miku. Na verdade, ele é sobre o jogo de ritmo dela chamado Bird Sekai, ou Colorful Stage, que possui personagens originais. E esse talvez seja o maior problema do filme pra muita gente, mas já eu falo melhor disso. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o jogo, até porque o canal era sobre ele no começo, mas resumindo pra quem não sabe, Bird Sekai conta a história de 5 grupos musicais. O primeiro grupo é uma banda tradicional, o segundo é um grupo de idols, o terceiro é de cantores de rua, o quarto é um grupo teatral e o quinto é um grupo que posta músicas na internet. E através dos sentimentos dos membros de cada um dos grupos, um Sekai é formado, que é basicamente o mundo que os personagens podem acessar através de um arquivo nos seus dispositivos, e nesses mundos habitam vocaloides alternativos que têm o propósito de ajudar os personagens a alcançar os seus objetivos. Durante o filme, a gente acompanha uma nova Miku que apareceu ali na cidade deles pra tentar entender como fazer com que as suas canções alcancem o coração das pessoas, e os 5 grupos principais começam a tentar ajudar ela nisso. Agora eu quero contar a história completa do filme com spoilers, então se você não quiser tomar nenhum spoiler, pula direto pra esse minuto aqui, onde eu vou falar sobre as minhas considerações finais. Dito isso, bora lá. Bom, o filme introduz rapidamente os personagens do jogo, os Sekais e a nova Hatsune Miku que tem passeado pela cidade, e aparentemente as pessoas não conseguem enxergá-la direito. Na visão delas, essa Miku é como se fosse um glitch. Até que em certo momento, a Miku vê a Ichika, que é a vocalista do primeiro grupo e a garota propaganda do jogo, tocando e cantando uma música da Hatsune Miku no meio da rua. Coisa que quem joga o jogo já sabe que a Ichika costuma fazer isso como forma de ensaio, e ela geralmente toca as músicas da Miku porque ela é canonicamente muito fã dela. Nisso, essa nova Miku vai até a Ichika perguntar como que ela consegue alcançar o coração das pessoas com as suas músicas. A partir daí, a Ichika apresenta a Miku às outras integrantes do seu grupo, e o filme vai se desenrolando com umas cenas bem bonitinhas da Miku conhecendo todos os grupos, entrando nos secais deles e tentando melhorar o seu canto com a ajuda de todo mundo. Com essa ajuda, a Miku se motiva a tentar cantar para os donos do sekai de onde ela veio. Basicamente, essa Miku era de um sekai de um grupo de pessoas que acabaram perdendo a paixão pela arte, e como o sekai nasce dos sentimentos das pessoas, o sekai dessa Miku acabou ficando todo destruído. É por isso que a Miku parecia tão triste e sem rumo. Ela tava desesperada pra conseguir alcançar o coração das pessoas, porque ela queria ajudar os antigos donos do seu sekai. Mas quando ela tenta cantar pra eles, isso não dá nem um pouco certo, porque na visão dessas pessoas, já que o sekai delas foi destruído, a Miku é vista como apenas um glitch. Eles não conseguem ver a Miku direito. Isso acaba deixando eles muito assustados, o que faz a Miku perder de uma vez a motivação pra cantar. Ela convoca todos os personagens para o sekai destruído dela pra agradecer pela ajuda, e assim, todos os sekais começam a ser destruídos e todas as Mikos de cada grupo são levadas embora pela destruição. Os personagens ficam completamente chocados com a situação, porém, durante o filme todo, a Miku sempre tentou cantar uma música em específico que ela nunca conseguiu terminar. Então cada um dos grupos tem a ideia de compor uma música completa baseada na música incompleta da Miku, tanto que é por isso que as 5 músicas principais do filme têm o mesmo BPM. Os grupos apresentam suas músicas na esperança da Miku destruída ouvir, e os antigos donos dos sekais escutam as músicas
músicas deles e ficam felizes, provavelmente por terem lembrado da música que a Miku deles sempre cantava. E assim, com a motivação dos grupos e o sentimento dos donos do Sekai reanimados, todas as Mikus reaparecem e os Sekais voltam às suas formas originais. A Miku do filme agradece a todo mundo numa despedida muito emocionante, já que agora ela não tá mais sem rumo. Ela voltou a ter um lugar fixo pra ficar. E o filme acaba com os personagens voltando aos seus cotidianos normais e com uma cena pós-créditos da Miku no Sekai, cumprimentando de volta os donos daquele Sekai que havia sido salvo da destruição. Agora falando sobre a minha experiência com o filme e se vale a pena assistir, cara, pessoalmente, eu amei muito esse filme. E mesmo com uma estreia porca e mal organizada, estar na sessão que eu estive foi a melhor experiência cinematográfica que eu já tive na vida, sem meme. Eu tava numa sessão com menos da metade dos assentos preenchidos, junto com um bando de fã adolescente maluco de Perfect Sekai com o Chip e a Silo, que pra quem não sabe são meus dois amigos que participaram do primeiro vídeo do meu canal sobre Perfect Sekai. A cada cena que aparecia algum personagem pela primeira vez, ou começava uma música nova, todo mundo, sério, todo mundo começava a gritar muito feliz, que nem maluco. Eu até tenho uma gravação disso, ó. E normalmente eu acharia isso muito insuportável, mas eu gritei junto porque eu amo Vocaloid, eu amo Perfect Sekai. Eu tava emocionado, eu tava tremendo de euforia assistindo aquilo. E é aí que eu quero dizer que esse filme é o banquete inteiro pra quem é fã de Perfect Sekai e um prato cheio pra quem é fã apenas de Vocaloid. As pessoas venderam muito esse filme como o filme da Hatsune Miku, até eu fiz isso porque dava mais view, mas esse filme é muito mais um fanservice com os personagens do jogo interagindo entre si por quase 2 horas em formato de anime, coisa que os jogadores raramente veem porque a história do jogo é no formato meio visual novel. E é muito interessante também ver mais os Sekais animados, porque os Sekais, eles são literalmente mundos inteiros. O Sekai da Leonid, por exemplo, é uma escola, mas o filme mostra mais do lado de fora que tem vários prédios. O do Village Bad Squad é uma cafeteria, mas além dessa cafeteria, existe uma cidade inteira. São mundos enormes e muito misteriosos e interessantes que o jogo raramente explora. E nesse filme, a gente conseguiu ver os Sekais de um jeito muito mais amplo. Isso é muito foda. Sem contar a apresentação de uma nova Miku e o fato de que eles finalmente exploraram mais que não são só os 5 grupos principais que tem Sekais. Qualquer um no Japão pode ter um Sekai. E o filme tem muita, mas muita referência a coisas do jogo e de Vocaloid no geral. Tem várias cenas com os personagens secundários de Perfect Sekai aparecendo como figurantes. No comecinho do filme, a Ichika vai pra uma loja de CDs dar uma olhada nas músicas da Miku, e nessa loja aparecem vários CDs de músicas de Vocaloid que realmente existem e até estão no jogo pra você jogar. Quando o filme mostra a cidade, às vezes aparecem uns painéis da Miku com umas referências, tipo o painel com a Snow Miku, que é uma variante muito popular da Hatsune Miku. E no comecinho tem uma cena no fliperama que dá pra ver lá no fundo a gameplay de um dos primeiros grandes jogos de Vocaloid, o Project Diva. Tem muita, mas muita referência mesmo a coisas que realmente existem na vida real. E a história em si eu gostei bastante. É uma historinha bem simples e linear, mas muito divertida e emocionante. Eles até tocam no tópico bem deprimente e às vezes até identificável sobre desistir do que você mais amava. E com isso, o filme tenta deixar uma lição muito bonita. Mas, mesmo eu tendo amado esse filme, eu reconheço que ele não é pra todo mundo e ele tem sim seus grandes problemas. Perfect Sekai é um jogo que tem 20 personagens originais, isso sem contar as várias variantes dos Vocaloids em cada Sekai. E como o jogo não tem tradução oficial pra português, ele acaba sendo bem nichado aqui no Brasil. Então até se você for fã de Vocaloid, mas não conhecer muito do Perfect Sekai, é bem provável que você não ligue tanto pros personagens, porque o filme introduz eles de forma muito rasa e rápida. Você realmente precisa conhecer os personagens do jogo e a história deles pra conseguir simpatizar com cada um. O filme ele é muito mais um conteúdo adicional pro jogo do que uma história independente. Até existem fan traduções da história do jogo no YouTube em português, mas só as histórias principais completas têm tipo umas 12 horas de duração, e isso sem contar as várias histórias dos eventos que são continuações diretas da principal. Ou seja, você tem que estar muito interessado para assistir tudo isso e ter a experiência completa do filme. No máximo, uma solução mais rápida seria ver os 5 curtas que o Perfect Sekai lançou no YouTube resumindo a história dos grupos. Eles são bons, dá pra entender bem quem são os personagens e as motivações deles, mas
não é a mesma coisa que ver a história completa, sabe? Então a minha opinião final sobre se o filme vale a pena é que, se você é fã de Bird Sekai, cara, você vai amar pra um cacete. Tipo, muito mesmo. No máximo, talvez você ache o ritmo meio apressado em alguns momentos, já que o filme tenta enfiar muita coisa em pouco tempo, mas não é nada muito grotesco. Agora, se você é fã só de Vocaloid, eu acho que é um filme ok, tem bastante referência legal, as aparições dos Vocaloids são bem legais também, mas como boa parte do filme vai girar em torno dos personagens originais do jogo, talvez você fique meio com essa parte. E se você caiu de paraquedas e não é fã de nenhuma dessas coisas, olha, eu só recomendaria assistir se você souber pelo menos o básico de Vocaloid e Bird Sekai, porque senão é bem provável que você fique muito confuso assistindo. E normalmente eu acabaria o vídeo por aqui, mas eu decidi chamar o Chip, a Silo e outros amigos meus pra comentar um pouquinho do que eles acharam do filme, já que cada um pode ter uma opinião diferente, né? Então, vamos lá! Oi, meu nome é Silo e a única coisa que eu tenho a dizer sobre esse filme é: o cinema tá de volta, cara. Um pequeno lore drop: quando a Bia me chamou pra assistir, eu não tava muito afim de ir, sendo sincero, porque tava no pior dia da minha vida. Só que aí, cara, que filme bom. O filme basicamente melhorou totalmente o meu humor. Claro que o filme teve aqueles altos e baixos, como a Bia já até comentou, o fato de não terem introduzido, tipo, falado muito sobre os personagens, não tiveram muito tempo de tela. Mas, sendo sincera, eu não tava nem aí pros personagens, eu só queria ver o Kaito, porque ele é meu personagem favorito, meu Vocaloid favorito. Eu sei que não era um filme de Vocaloid, mas eu tava muito afim de ver como os Vocaloids iam ser desenvolvidos dentro do filme. Claro que não foram tão bem desenvolvidos, né, mas pelo menos poder ver eles interagindo sem ser dentro das histórias do jogo foi simplesmente muito legal. E a música tava incrível. Que música boa do filme. Eu não tinha escutado ela de primeira, eu não sabia que ia ter música nova, então foi uma grande surpresa as músicas dentro do filme. E na metade do filme, simplesmente, tu pegava a música de tão viciante que era, sabe? Eu acho que simplesmente... Eu não tenho mais o que falar. Eu só queria dizer mesmo que é muito, muito bom. Olá, meu nome é Chip. E a minha review sobre o filme é... Eu não quero ser um cara muito crítico, porém o filme tem alguns problemas. Basicamente, o problema principal do filme é que são vários personagens que dividem o mesmo screen time. Então, acaba dificultando caso você tenha um personagem favorito. Mas só do fato de um jogo que, bem, eu gosto bastante, tá no cinema, já é bastante coisa pra mim. O segundo problema do filme é que certas pessoas talvez tenham dificuldade em assistir o filme, que gostem da Hatsune Miku, mas não saibam o que é Projeto Sekai. Porque você não conhece os personagens assistindo o filme, você tem que conhecer tudo sobre o jogo pra poder entender o filme. Mas, tirando esses problemas, só do fato do filme estar no cinema já é muito legal pra mim, e também é legal para Silo e pra Bia. Porque... gente! Enfim, nós três somos muito fãs do jogo Projeto Sekai. Dá pra ver porque o nosso primeiro vídeo é jogando um jogo terrível, mas tudo bem. Passados à parte, o filme em si, ele é bom, ele é bonito, porém tem esses pequenos problemas, mas pra mim é um 3.5 de 5. Oi, meu nome é Ryushiba e eu assisti o filme da Hatsune Miku, mas pra ser bem sincero, eu não sabia de nada da Hatsune Miku do seu universo. Mas você deve estar se perguntando: uai, Ryo, por que você foi assistir Hatsune Miku no cinema? A resposta está bem óbvia, meu amigo. Pergunte pra Miyoko, ela sabe muito bem como explicar isso. O filme foi bem da hora, apesar de eu não ter entendido nada, né? Mas a experiência que eu tive no cinema foi maravilhosa, foi muito engraçada, foi muito divertido. Teve muita gente gritando, muita gente comemorando, muita gente jogando pipoca um no outro, se matar. Mano, aconteceu muita coisa. Então, cara, eu recomendo você assistir com toda a família, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o vô, até com o cachorro, com o gato, com o peixe, com todo mundo, entendeu? Então, cara, um beijo meu e vamos assistir o filme. Oi, eu sou a Miyoko Haruhi, da Mesa Meio, e simplesmente o que eu achei do filme foi... Eu gostei bastante do clima que o cinema tava, por mais que era gritaria toda hora. Eu adorei mesmo. O show, nossa, o show foi absolute cinema, literalmente, né? A parte que eu mais gostei, com certeza, foi a parte lá do final, que todo mundo cantava as músicas bonitinhas, assim, todo mundo fazia os shows. Era coisa, tipo, nossa, era muito lindo, meu. Era muito lindo. Também os visuais ficaram maravilhosos, tudo muito lindo, perfeito. Eu só acho, né, que a história não foi aquelas coisas, né, mas... que nem a Bia me falou, foi mais um fanservice para os fãs de Project Sekai. Mas eu adorei de verdade.
E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você por acaso assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou também. Muito obrigada aos Biest Minions. Todo mês vocês ajudam muito o canal financeiramente. E eu quero agradecer a você também que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!